Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que pensai a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, final de semana passado, nós fomos levados, um grupo de irmãos, para Cesareia de Filipe. Eu fui uma das pessoas que participou e também, desde o início, estava tentando organizar esse evento. Irmãos, e eu fiquei muito feliz com o resultado desse evento. Um ambiente, primeiro que Cesareia, não sei se todos conhecem, mas é um ambiente maravilhoso, fica localizado a 65 quilômetros de São Paulo, indo sentido interior, numa região cujo relevo é elevado. Então, é relevo de serra. Então, é um ambiente realmente separado da capital, aonde é um ambiente, é um brinco, né, uma selva de pedra. Vocês têm muito mais verde aqui em Brasília. Eu comentando ainda hoje com a Melissa, falei, Melissa, olha a quantidade de verde que tem a cidade de Brasília. Né? A cidade de Brasília é abençoada nesse ponto. Eu sei que aqui é quente, eu sei que aqui é calor. Ontem eu fui andar no parque da cidade, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, né? Muito verde ali. São Paulo a gente não vê mais quase isso. Onde tem verde eles estão tirando e colocando prédio. E São Paulo é um ambiente com é uma selva de pedra. Quando a gente sai dali e vai para um ambiente de verde, parece que toda aquela poeira, toda sujeira, que às vezes tenta nos atrapalhar, até mesmo de ter intimidade com o Senhor, às vezes, né? A gente fica limpo, né? E Cesareia é um ambiente muito gostoso, que é um ambiente de comunhão, separado, né? Cesareia é separado, então a gente estava ali separado aqueles dias, e o Senhor falou de uma maneira muito bonita, né? De uma maneira de nos alinhar. Então também está no meu coração essa questão de um só sentimento, essa questão de unidade, essa questão de alinhamento. Senhor Jesus, Dom Pedro ali nos disse que quando coloca ali dentro da Câmara, eu já falei desde o início, vou repetir de novo, minha área é humanas, eles começam a falar de exatas, eu tenho até uma certa dificuldade de entender, porque eles começam a falar da como se forma o raio laser, né? E que tem que colocar dentro de uma câmara, já tem gente falando câmera já, o irmão Pedro ontem já até corrigiu, é câmera, irmãos, é câmera, não é câmera, e que o tal dos fotos ali, quando seguem de uma determinada maneira, bate e volta, e começa a sair faíscas, e que também o raio laser, ele, quando ele vai tudo numa única direção, e aí que produz o raio laser, né? Quando vai tudo numa única direção. Se eu estiver falando, se tem alguém aqui que entende o processo de raio laser, desculpe se estou falando alguma coisa errada, mas pelo que eu entendi é mais ou menos assim. O fato é que o raio laser é quando ele está tudo alinhado. O raio laser é produzido quando está tudo alinhado. Então, irmãos, essa questão de unanimidade em relação à palavra que nós recebemos, de alinhamento, e o raio laser que vai e fala que solta uns fótons ali, que são faíscas, né? Então, isso gera um estímulo, né? Então, também quer nos dizer que nós temos que ser estimulados a levar a palavra do Senhor. Não podemos ficar acomodados, não podemos só receber, né? Represa que só recebe água não funciona, né? A gente tem que receber e passar para frente, transbordar a água da vida, levar para as pessoas. Não é verdade? Por quê? Porque nós somos canais, nós somos vasos. Então, essa palavra também ganhou meu coração, mesmo sentimento, mesmo alinhamento. Irmãos, e só tem uma forma de nós estarmos alinhados. Andar de perto da palavra. Ter intimidade com a palavra. Eu li o trecho de Provérbios para vocês, porque ali a gente viu a intimidade que havia entre o pai e o filho. Pura intimidade. Essa mesma intimidade nós também temos que ter. Se nós temos intimidade com a palavra, se eu tenho intimidade com a minha esposa, eu escuto a minha esposa. Se minha esposa está de um outro lado e fala alguma coisa, eu não vou escutar o que ela está falando. Né? Não é, Mê? Se estiver de um lado e estiver do outro, você vai falar, a minha esposa já fala baixo, já, fala mansa. Né? Melissa, quem conhece ela, sabe. E se ela fala, eu não vou escutar a voz dela. Mas se eu estou perto, se eu tenho intimidade, ela não precisa gritar. Ela precisa falar normalmente.
e eu vou escutar. E até mesmo se ela falar com uma voz mansa, baixa, sussurrar, suspirar, às vezes nem fala, é só o olhar, gesto, conduta, comportamento. Eu sei o que está no coração. O Pai deseja isso de nós. É o olhar, é o falar, quando a gente está íntimo, e só está íntimo quem está perto e quem anda de perto. E a intimidade não pode ser só por um momento. A intimidade tem que ser constante, com a palavra do Senhor. Eu vou entender o que o Senhor está querendo falar. E aí, irmãos, a gente vai fazer a coisa mais maravilhosa que tem na terra. A gente vai acelerar a volta do Senhor. Porque não são as questões geopolíticas que acontecem no mundo, não são as questões que estão acontecendo aqui na terra, que nós vemos. Que às vezes você abre um noticiário, essa semana que passou, por exemplo, ficou a semana inteira falando de uma única coisa. Um olhar, inclusive, interessante. Um olhar ocidental do mundo global. Né? Porque estava acontecendo isso só no Ocidente. O mundo são mais de 8 bilhões de pessoas. 60% delas estão no Oriente, não estão no Ocidente. Então, se a gente não tiver intimidade com o que o Senhor quer falar, a gente se distrai com as coisas que acontecem no mundo. Lícitas, né? Por isso que queria reforçar esse encargo de andar perto da palavra, conhecer o que está no coração do Senhor, ter intimidade com a palavra, receber a palavra e passar a palavra. E a gente passa praticando as ferramentas, se envolvendo com as ferramentas, pregando o evangelho do reino, salvando as pessoas. Porque há milhares de pessoas andando aqui ao redor, próximo de nós, buscando o Senhor de maneira genuína, só que não sabe como. Não sabe como se aproximar do Senhor. E nós somos essas pessoas que vão conectar eles com o Senhor, que vamos aproximar eles do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos?